Saudações a todos, que a paz esteja conosco, que possamos mais uma vez unir mentes e corações, meditando sobre os assuntos que nós nos propomos a estudar. Hoje, o Livro dos Espíritos, estamos no livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 5, Considerações sobre a pluralidade das existências. Esse capítulo aqui, ele, na verdade, é um dos primeiros ensaios, né, que Kardec vai trazer, fazendo as considerações sobre a reencarnação. Ele, nos capítulos anteriores, ele já abordou essas questões e agora ele vai trazer esse ensaio, né, feito por ele próprio. Vale ressaltar que esse capítulo inteiro não foi ditado pelos espíritos. E eu arrisco até dizer que quando a gente sabe que Kardec, ele próprio, ele não tinha uma ideia formada já sobre reencarnação, e segundo consta, ele também até não era muito crédulo nessa hipótese. É interessante como ele vai fazendo os estudos e ele chega nessa dissertação que ele faz. Porque o que ele faz aqui é o uso da lógica, ele não se fez o uso de médiuns e nem de espíritos. Ele já com todas as informações recebidas, ele vai fazer agora o exercício que provavelmente, por isso que eu falo, provavelmente ele já vinha fazendo, né, com ele próprio. E a primeira questão é justamente essa: não levar ideias preconcebidas e nem as suas crenças. Esse capítulo, ele é bastante longo, como vocês já puderam observar. Deixa eu compartilhar a tela aqui, é melhor. Como vocês já puderam observar, é um capítulo longo. E o que a gente procura fazer é uma forma um pouco mais didática de abordar esse capítulo, porque senão a gente só vai ficar lendo, ou fazendo comentários aleatórios, né? Então, a gente preparou eu não diria um roteiro, mas um resumo para a gente fazer um sobrevoo nesse texto e depois entrar mais preparados, digamos assim, mais preparados no sentido de observar o texto na íntegra e depois entrar no mesmo, como a gente já vem fazendo, né, com todos os nossos estudos. Eu só queria chamar a atenção, a gente já, em outros estudos, a gente já abordou essa questão da palavra dogma, né? Vocês já devem ter se perguntado sobre essa questão da palavra dogma, porque quando a gente fala dogma, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Uma doutrina, geralmente religiosa, apresentada como, né, certo e indiscutível. Isso que a gente tem por hábito entender o dogma, né? É uma doutrina que você já tem uma coisa que é certa e que você não pode discutir. Porém, isso daqui toda vez quando a gente fala dogma da reencarnação, Kardec fala em dogma, sempre surge essa questão, né? Nunca é demais a gente falar novamente sobre isso. Só que dessa vez eu não vou me alongar com um artigo gigante, né? A gente vai fazer aqui uma coisa bem rápida. Em Kardec, dogma pode aparecer em dois sentidos. Porque o próprio Kardec utiliza a palavra dogma no sentido que eu acabei de falar, né? Dogma religioso, é o sentido forte. Artigo de fé imposto por autoridade, aceito sem exame e tratado como indiscutível. É nesse sentido que Kardec critica o dogmatismo. Agora, no século XIX, tinha um outro sentido também. Dogma como princípio, sentido neutro, didático. Ponto fundamental de uma doutrina, isto é um princípio base sobre o qual se organizam as ideias. Aqui, no caso de Kardec, dogma equivale na prática a princípio ou
tese central, sem implicar proibição de discutir. Vamos fazer aqui, trazer uma regra rápida. Se o contexto for igreja, credo, autoridade, quando a gente está se referindo, né, a dogma religioso, é artigo de fé imposto. Se o contexto for organização de ideias, princípios, consequências, o dogma é um princípio fundamental, não dogmatismo. Isso vale não só para as ideias espíritas, né? Qualquer ideia que tenha um corpo, né? Como princípio fundamental, você pode falar de dogma. Você me fez lembrar de elementos de Euclides. De novo, Princípio. Euclides, né? Uhum. Uma linha não tem dimensão. Não dá para provar isso, mas ele parte desse ponto. É o princípio fundamental. Certo. Mais uma vez, Euclides sendo requisitado aqui, né? Bem, eu trouxe aqui esse primeiro plano geral para a gente dar uma observada nesse capítulo 5º, fazendo essas considerações sobre as considerações de Kardec a respeito da pluralidade das existências, que está no livro 2º, Mundo Espírita dos Espíritos. A questão é 222, é um capítulo só, né? Porque é um ensaio que fecha esse capítulo. Primeiro, o tom do capítulo. Filosofia metódica, não apelo de autoridade. Ou seja, não é um dogma imposto, né? Dogma da reencarnação, não. A filosofia metódica não é um apelo nem de autoridade através de um dogma exercido, né, por Kardec com uma coisa imposta, certa e indiscutível, mas também pela autoridade de um médium e muito menos pela autoridade de um espírito. Aqui é um exercício filosófico mesmo que Kardec está fazendo. Desde as primeiras considerações, estamos nos referindo ao texto, certo? Ao ensaio, né? Desde as primeiras considerações, Kardec estabelece um princípio de método. A pluralidade das existências não se sustenta por autoridade, nem humana, nem espiritual, mas pela razão e pela coerência dos fatos. Daí a advertência constante de que nenhuma comunicação deve ser aceita sem exame, pois o critério decisivo é o julgamento racional. Então, não tem uma autoridade espiritual, não tem uma autoridade baseada numa pessoa, né? Esse ponto orienta a leitura do capítulo. Não se solicita crença cega, mas uma verificação comparativa. Trata-se de indagar se a doutrina da pluralidade das existências oferece solução mais satisfatória no plano moral e psicológico do que o sistema de uma única vida. E se a solução se mostrar superior, ela se impõe ao espírito como hipótese legítima e digna de estudo. Então, quando ele fala verificação comparativa, é exatamente que o Kardec vai fazer e que nós vamos seguir os passos deles aqui. Olhar do ponto de vista de um sistema que fala que nós temos uma única vida, ou o outro sistema que fala que nós temos uma pluralidade de existências. Segundo, a tese central. Solução racional para dificuldades morais até então sem explicação suficiente. Kardec observa que a pluralidade das existências esclarece questões que, sob o regime de uma vida única, decisiva, permanecem obscuras ou parecem incompatíveis com a justiça. Por isso a apresenta como doutrina consoladora e conforme à equidade, por retirar da vida presente o caráter de prova definitiva e irremediável.
Entre as dificuldades morais visadas pelo capítulo destacam-se a justiça divina, sem privilégio nem favoritismo, a responsabilidade pessoal, sem determinismo absoluto, o progresso real do espírito, sem supor uma ruptura completa entre a origem e o estado atual. O capítulo procura mostrar que a reencarnação não é acessório secundário. Ela constitui elemento estrutural de coerência, sem o qual o conjunto doutrinário perde unidade explicativa. E lembrando que, quando ele fala justiça divina, responsabilidade pessoal, sem determinismo, que estamos falando de atributos de Deus, estamos falando de livre-arbítrio, autonomia, a lei de progresso. Ou seja, para uma coisa se encaixar, uma lei se encaixar, ela tem que se encaixar em todas as leis. Então, Kardec está fazendo essa comparação e está encaixando com todas as leis. Se uma dessas leis não se encaixa, não tem como você fechar. Ela fica incompleta. Esse é o exercício. Terceiro, o argumento da justiça. Igualdade do direito ao progresso. O ponto capital do capítulo é a afirmação de que as diferenças observadas entre os homens, de caráter, inteligência e adiantamento moral, não podem significar que alguns tenham sido criados com destino privilegiado e outros com inferioridade definitiva. A pluralidade das existências restabelece a igualdade do direito à felicidade, porque ninguém é excluído do progresso. Todos podem avançar segundo o mérito e o esforço. Deste modo, a desigualdade deixa de ser privilégio ou condenação prematura e passa a ser diferença de etapa. A questão moral se desloca. Em vez de interrogar por que se nasceu assim, examina-se o que se fará do estado presente, sabendo que o futuro permanece aberto ao aperfeiçoamento. Quarto, o argumento histórico-social, a continuidade do progresso coletivo. Kardec chama atenção para um fato comum da história. Povos e sociedades atravessam séculos saindo de condições rudimentares para formas mais civilizadas. Se as almas fossem criadas no nascimento, e se uma única existência decidisse tudo, seria difícil compreender quem, propriamente, teria progredido, uma vez que os indivíduos desaparecem e novas gerações surgem sem passado. A pluralidade das existências oferece uma solução coerente. Os espíritos retornam, trazendo aquisições anteriores, e são atraídos para os meios compatíveis com seu grau. Assim, o progresso de uma sociedade não supõe criação súbita de almas melhores, como fala, né, a doutrina do sistema único, né, que você só tem uma única vida. Supõe continuidade de educação e de experiências em que o meio influencia sem reduzir o espírito a simples produto do meio. Então, o meio influencia nesse sentido, né? Por quê? Porque o espírito não é produto do meio. Só ressaltando aqui, né? Porque senão a gente cai naquele erro que a gente é assim porque a gente nasceu no meio tal, né? Não. O meio influencia no sentido das provas que nós escolhemos, né? Mas não podemos reduzir o espírito a simples produto do meio, olhando como provas. E aqui, de novo, fazendo um parêntese, né? Agora ficou isso na minha cabeça, né? A gente está falando de justiça distributiva aqui também, né? Quinto, relação com a religião. Compatibilidade de princípios não polêmica. Kardec antecipa a objeção religiosa e responde em tom característico. Uma doutrina que é moral, racional e conforme à justiça não pode ser intrinsecamente contrária a uma religião que proclama Deus como bondade e razão.
Ele recorda que, diante de evidências, leituras tradicionais já precisaram ser revistas ao longo do tempo, sem que isso abolisse os princípios morais essenciais. A questão não é provar a doutrina por autoridade de textos, mas mostrar que, se ela resolve impasses morais e não contradiz a ideia de um Deus justo e bom, não deve ser rejeitada apenas por hábito institucional. Kardec acrescenta que o princípio da reencarnação pode ser entrevisto em passagens evangélicas, cujo exame ele remete a momento oportuno. A gente já vai falar sobre esse momento oportuno aqui. Tá? Sexto, o papel da razão e o perfil do livre pensador. Fé sem renúncia ao entendimento. Em passagem que dialoga diretamente com a tese do capítulo, Kardec observa que certas ideias parecem absurdas quando tomadas ao pé da letra, mas quando recebem interpretação lógica, são admitidas com maior facilidade, inclusive por homens que se dizem livres pensadores. Muitos desejam crer, porém recusam o que lhes parece contradito pela ciência. Então, é aquela história que a gente estava falando, né? Não tem problema nenhum você me trazer um argumento aqui. Mas traga o argumento, em primeiro lugar, como uma hipótese. Discutiremos para chegar, né, para transformar essa hipótese, né, no raciocínio lógico e aceitar como uma verdade. Verdade entenda-se bem na verdade que a gente pode alcançar, né? Muitos desejam crer, porém recusam o que lhes parece contradito pela ciência. Então, quer dizer, querem crer no que eles querem crer. Porque a ciência vem e desmente, eles continuam acreditando naquilo. Ou readaptando ideias antigas de uma forma nova e impostada. Nesse sentido, a pluralidade das existências é apresentada como conforme a justiça divina e como explicação de fatos e problemas que, sem ela, permanecem sem solução satisfatória. O que eu estava me referindo é o seguinte: coloquei uma nota aqui, uma referência interna indicada no texto original, ou seja, aqui do livro dos Espíritos, né? Eu estou me referindo ao livro 4º, capítulo 2º, na questão 1010. Quem vai falar sobre a reencarnação e vai falar, inclusive, sobre os dogmas da igreja, essa temática que está como central, né? É o próprio São Luís. São Luís, São Luís, São Luís. Eu pretendo, assim que a gente terminar a leitura dessa introdução, a gente entra no texto e, se der tempo, a gente encerra com a questão 1010. Então, essa nota, referência interna indicada no texto original, livro 4º, capítulo 2º, questão 1010, eu estou me referindo exatamente ao Livro dos Espíritos, tá? Questão 1010, que são abordagens feitas pelo Espírito São Luís, que acaba complementando, né, a ideia de reencarnação. 7. Consequências morais diretas do capítulo. A vida presente ganha seriedade sem conduzir ao desespero. Se a vida atual é uma etapa, ela não se torna indiferente. Cada existência deixa um saldo. A esperança não dissolve a responsabilidade, amplia-a. O sofrimento não autoriza julgamentos temerários sobre outrem. A doutrina fornece um princípio de justiça e de sentido, mas não concede ao homem o direito de diagnosticar, caso a caso, a causa moral das provas alheias. Tá cheio dessas coisas, né? Fulano foi isso, fulano tá assim porque fez aquilo. E essa consequência moral direta, né, deste capítulo, a gente vê em pleno exercício de raciocínio no capítulo 5º do Evangelho, né? Bem-aventurados os aflitos.
onde a gente vai entender esses processos reencarnatórios e como nos explica e nos dá força, né, para a gente seguir adiante na nossa encarnação. A educação e a transformação moral tornam-se o centro do progresso. Se o espírito retorna e progride, importa, sobretudo, o domínio das paixões, a formação do caráter, a aquisição das virtudes e a correção do mal persistente. O capítulo procura mostrar que a pluralidade das existências é a hipótese que preserva a justiça divina de toda arbitrariedade, explica o progresso humano sem recorrer a exceções e oferece base racional à esperança. Então, meus amigos, é o que a gente trouxe aqui só para a gente ter um norte do que a gente já vai encontrar no texto de Kardec. Interessante. Toda, toda a tua leitura dessa parte aí me veio à mente uma coisa: as ideias inatas. Mas as ideias inatas que, na verdade, explicam a reencarnação e, ao mesmo tempo, é tão criticada pelos materialistas. E o Kardec vai abordar, a gente vai entrar no texto e a gente vai ver como ele vai abordando, e ele vai quebrando todas essas objeções, né? Voltando aqui para as explicações mais racionais de Kardec, vamos ler o texto? No começo da leitura desse texto, eu fiquei um pouco pensativo. Por quê? Porque ele fala em Pitágoras, como o primeiro que falou alguma coisa sobre reencarnação. E daí eu lembrei que Platão era chamado de pitagórico, certo? E falava pitagórico como uma crítica, como algo negativo. E Kardec pega Platão como exemplo, certo? Eu achei isso bastante interessante. E porque, na verdade, Platão é mais conhecido do que Pitágoras. Eu coloquei aqui num outro texto que eu abortei, né? Deixei ele de lado. O argumento adversário, o problema real da objeção sobre a reencarnação, né? O argumento adversário é este: se a reencarnação já existia na antiguidade, então não poderia ser uma verdade séria nova, e o espiritismo estaria apenas reciclando uma crença antiga. Que o Kardec vai falar, né? Kardec responde mudando o eixo. A antiguidade não é por si demérito. Pelo contrário, se o espiritismo é entendido como lei da natureza, ele não pode ser invenção moderna, pois deve existir desde a origem dos tempos e deixar vazios na história. Kardec observa que Pitágoras não é o criador da metempsicose. Ele teria buscado a ideia em tradições mais antigas da Índia e do Egito, onde existiria de tempo imemorial. Com isto, Kardec faz duas coisas ao mesmo tempo. Retira o caráter sectário, que é a doutrina de um homem, e explica a difusão. A crença na transmigração era vulgar, admitida por inteligências eminentes. Então, eu optei por não seguir esse caminho porque o texto já vai falar isso, né? E eu estou Uhum. trazendo isso novamente para a gente. Eu estou trazendo isso porque você tocou em Pitágoras. E a ideia é justamente essa. E a refutação dele é essa, né? E é o que a gente estava falando. Você vê a reencarnação, em todos os tempos ela foi falada, mas não da forma racional como ele traz nesse. Por isso que eu costumo falar, né, que o espírita é um pobre pedindo esmola sentado em cima de um baú de ouro. Esse ensaio que a gente está lendo aqui é um ensaio filosófico da mais alta inteligência de todos os tempos, porque é um resumo de todo o pensamento da humanidade. Que nem o cara falou, você não está falando nada de novo. Eu digo, é diferente, eu não estou falando nada de novo. Mas com a razão que ele está, o grau de razão que ele está trazendo é inédito.
Você pode pegar todos os filósofos, todos os grandes pensadores, as grandes doutrinas, as grandes filosofias falando sobre reencarnação. A ideia sempre é essa: a metempsicose, a ressurreição, uma coisa vaga. E aquela que bate na trave, mas não faz o gol, é porque não coaduna com todas as outras regras, outras leis que vão dar suporte para a ideia ser bem estruturada. E uma delas, só uma delas, para acabar com o dogma da igreja, é a justiça de Deus. A partir do momento que você criou um ser privilegiado, acabou a justiça. Existe privilégio. Essa que é a diferença da abordagem de Kardec, né? Então nós temos um tesouro na mão. A gente não sabe a importância, né, da leitura desse capítulo aqui. É um resumo filosófico de todos esses séculos aí. E só dos séculos depois de Cristo, né? Vamos falar só em 2000 e poucos anos aí, né? Se a gente for falar desde que o mundo é mundo, essa ideia está aí. Mas aí a ideia era confusa. Por quê? Porque não era o momento de ser revelado. A gente não tinha intelectualidade suficiente. Então, hoje nós atingimos um patamar que pelo menos isso já dá para entender, né? Só não entende quem não quer, né? E o Kardec realmente, ele é muito feliz, né? Quando ele vai construir esse texto aqui. É porque ele não faz um resumo, ele faz uma síntese. Essa que é a grande diferença. Bem, vamos entrar então agora no texto de Kardec. Considerações sobre a pluralidade das existências. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo. Foi ressuscitado de Pitágoras. Jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. Por constituir uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos em provar que se encontram sinais dele na mais remota antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, onde existia desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, admitida pelos homens mais eminentes. De que maneira chegou até eles? Por uma revelação ou por uma intuição? Não o sabemos. Mas, seja como for, uma ideia não atravessa os séculos, nem é aceita pelas inteligências de escola, se não contiver algo de sério. Assim, a antiguidade dessa doutrina seria mais uma prova a seu favor do que uma objeção. Todavia, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação há, como também se sabe, uma grande diferença. A de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e vice-versa. Ao ensinarem o dogma da pluralidade das existências corpóreas, os espíritos relembram uma doutrina que nasceu nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Apenas a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais conforme as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, despojando-a de todos os acessórios da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi apenas neste livro que os espíritos a ensinaram nos últimos tempos. Já antes da sua publicação, foram obtidas numerosas comunicações da mesma natureza em vários países e que se multiplicaram depois consideravelmente. Talvez fosse o caso aqui de examinarmos porque nem todos os espíritos parecem de acordo sobre este ponto.
voltemos a ele mais tarde. Uma parte disso a gente já sabe, né? Porque nem todos os espíritos estão no mesmo nível de compreensão. Muitos guardam suas crenças, etc., né? Mas Kardec não vai entrar nesse mérito aqui. Examinemos a questão de outro ponto de vista, fazendo abstração de qualquer intervenção dos espíritos. Por isso que a gente inicia lá a nossa fala, deixando bem claro, Kardec não vai se valer de autoridade de espíritos nem de pessoas. Vamos fazendo raciocínio, né, o pensamento lógico. Então, sob qualquer intervenção dos espíritos, né, fazendo abstração, né, de qualquer intervenção dos espíritos, deixemos-los de lado por um instante. Suponhamos que essa teoria nada tenha a ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se tenha cogitado de espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, a saber, a da pluralidade e da unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado nos levam a razão e o nosso próprio interesse. Algumas pessoas repelem a ideia da reencarnação pelo simples motivo de que elas não lhes convém, dizendo que já lhes basta uma existência e que não desejariam recomeçar outra semelhante. Como se fosse assim, né? Eu não quero mais, já tá bom. Conhecemos algumas que se enfurecem à simples ideia de voltarem à Terra. Perguntar-lhes-emos, apenas se imaginam que Deus lhe devia ter pedido opinião ou consultado seus gostos para regular o universo. Ora, de duas uma, ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, por mais que sejam contrariados por ela, terão que sofrê-la, pois Deus não lhes pedirá permissão para isso. É como se ouvíssemos um doente a dizer: já sofri bastante hoje, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos amanhã, nem nos dias seguintes, até que esteja curado. Portanto, se tiverem que reviver corporalmente, tornarão a viver, reencarnarão. De nada lhes adiantará se rebelarem, quais crianças que não querem ir à escola, ou condenados para a prisão, pois terão que passar por isso. Objeções como estas, pueris demais para merecerem um exame mais sério. E aqui entra uma outra coisa, né? Por que que a ideia da reencarnação foi tão odiada? Principalmente por aqueles que eram reis, pessoas que tinham poder, que viviam numa classe social. Imagina a ideia de voltar como escravo, de voltar numa outra condição que não fosse a mesma. A gente tem um espírito bem refratário, eu espero que ela já tenha saído desse transe, que é a rainha de Oude, né? Mesmo na erraticidade, ela não aceita a condição, né, de ver os escravos e pensar nessa ideia de que eles poderiam ser melhor que ela. Então aí entra o orgulho. E o Kardec nem abordou isso aqui diretamente, né? Diremos, entretanto, a essas pessoas que se tranquilizem, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como julgam, que, se a houvessem estudado a fundo, não estariam tão assustadas. Saberiam que as condições dessa nova existência só dependem delas, existência que será feliz ou infeliz, segundo o que tiverem feito neste mundo. E aqui Kardec grifa que desde agora poderão elevar-se tão alto que não precisarão mais temer nova queda no lamaçal. Mas aqui é que está o problema, né? Porque se somos nós mesmos que construímos o nosso futuro, como é que a gente está vivendo? Aí que entra uma transformação moral. E quantos estão dispostos a fazer a transformação moral? Quantos ainda querem viver nos privilégios? Supomos falar a pessoas que acreditam num futuro qualquer depois da morte.
e não aos que só têm o nada como perspectiva, ou que desejam afogar suas almas num todo universal, sem individualidade, como os pingos da chuva no oceano, o que vem a ser quase a mesma coisa. Outra coisa interessante, Kardec não está fazendo proselitismo. Ele não quer converter ninguém para o pensamento que ele está trazendo, né, aqui. Ele está falando com quem quer escutar. Quem não aceita a ideia da reencarnação não tem problema, continue com a sua crença. Se, pois, credes num futuro qualquer, não admitireis, por certo, que ele seja idêntico para todos, pois, de outro modo, qual seria a utilidade do bem? Por que se reprimir? Por que não satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, mesmo à custa de outrem, uma vez que por isso não ficaria sendo melhor nem pior? Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos feliz ou infeliz, segundo o que tiverdes feito durante a vida, e então desejareis que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade? Teríeis, por acaso, a pretensão de serdes dos homens mais perfeitos que já existiram na terra? E, pois, com direito a alcançardes de imediato a suprema felicidade dos eleitos? Não. Admitis, então, que há homens que valem mais do que vós e com direito a um lugar melhor, sem que por isso estejais entre os réprobos. Pois bem, colocai-vos por um instante, mentalmente, nessa situação intermediária, que será a vossa, como acabastes de reconhecer, e imaginai que alguém venha vos dizer: sofreis, não sois tão feliz quanto poderíeis ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa aventura. Quereis trocar de posição com eles? Certamente, respondereis. Que devemos fazer? Quase nada. Recomeçar o que fizeste mal e tratar de fazê-lo melhor. Hesitaríeis em aceitar, ainda que ao preço de várias existências de provações? Façamos uma comparação mais prosaica. Se um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações, por escassez de recursos, viessem dizer: eis uma fortuna imensa que podeis gozar. Para isso é preciso que trabalheis arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra e diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, um dia, se for preciso. Que importa isso se vou terminar minha vida na abundância? Ora, que é a duração da vida corpórea em relação à eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Temos ouvido o seguinte raciocínio: Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão, porventura, que Deus seja mais bondoso ao condenar o homem a sofrer perpetuamente em razão de alguns erros momentâneos do que em lhe conceder os meios de reparar suas faltas? Esse argumento é muito forte, né? Já colocou por terra o argumento anterior, né? Aqui ele vai trazer o exemplo, né? 2 fabricantes tinham, cada qual, um operário que podia aspirar e se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos fabricantes despediu seu empregado, apesar de suas súplicas, e este, não tendo encontrado trabalho, morreu na miséria. O outro disse ao seu: perdeste um dia, e por isso me deves uma compensação. Fizeste mal o trabalho e me deves uma reparação. Eu te permito recomeçá-lo. Trata de executá-lo bem e eu te conservarei, e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Será preciso perguntar qual dos 2 fabricantes foi mais humano?
Deus, que é a própria clemência, seria mais inexorável do que o homem? A ideia de que o nosso destino está fixado para sempre, em razão de alguns anos de prova, ainda mesmo quando não dependeu de nós alcançarmos a perfeição na Terra, tem qualquer coisa de pungente, ao passo que a ideia oposta é eminentemente consoladora. Ela nos deixa a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitirmos uma hipótese mais do que a outra, diremos que, se pudéssemos escolher, ninguém haveria de querer um julgamento inapelável. Disse um filósofo que, se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo, para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se poderia dizer da pluralidade das existências. Mas, como já dissemos, Deus não nos pede permissão, nem consulta os nossos gostos. Ou isto é, ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos o assunto de outro ponto de vista, sempre fazendo abstração do ensino dos espíritos e unicamente como estudo filosófico. Mais uma vez ele falando, né, que não está fazendo utilização desses recursos para impor uma ideia, né? Ou seja, fazendo abstração do ensino dos espíritos. Apenas um exercício de pensamento. Se não há reencarnação, só há uma existência corpórea. Isto é evidente. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que era ela antes do nascimento, e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob uma forma qualquer. Não há meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha, era mais ou menos como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? Em ambos os casos, a que grau chegara no corpo? Admitindo, segundo a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo, que antes de encarnar ela só dispõe de faculdades negativas, formulamos as seguintes questões. Primeiro, por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Segundo, de onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de tenra idade para esta arte ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida inteira? Terceiro, de onde vêm, para uns, as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? Quarto, de onde vêm, em certas crianças, os instintos precoces para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que nasceram? Quinto, por que certos homens, independente da educação, são mais adiantados do que os outros? Sexto, por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança hotentote recém-nascida e a educardes nos nossos melhores liceus, fareis dela algum dia um Laplace ou um Newton? Perguntamos, qual a filosofia ou teosofia capaz de resolver estes problemas? É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Se são iguais, por que essas aptidões tão diversas? Dir-se-á que isso depende do organismo, mas então estaríamos diante da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria. Deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, já que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim.
Nesse caso, por que essa superioridade inata concedida a alguns? Esta parcialidade estaria conforme a justiça de Deus e o amor que ele consagra igualmente a todas as criaturas? Admitamos, ao contrário, uma série de existências progressivas, anteriores, e tudo se explica. Os homens trazem, ao nascerem, a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados conforme o número de existências porque passaram, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida, exatamente como, numa reunião de indivíduos de todas as idades, cada um terá desenvolvido proporcional ao número de anos. Perdão. Cada um terá desenvolvimento proporcional ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para o do corpo, a do corpo. Reuni, em certo dia, 1000 indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu tenha sido lançado sobre todos os dias anteriores e que, na vossa ignorância, acreditais que todos nasceram no mesmo dia. Perguntareis, naturalmente, como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes. Porém, se a nuvem que vos oculta o passado se dissipar, e vierdes a saber que todos viveram mais ou menos tempo, tudo estará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas perfeitas e outras menos perfeitas, mas, com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos nada tem que contrarie a mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. Este raciocínio baseia-se em algum sistema, em alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável: a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria o explica, de maneira simples, natural e lógica. Será racional preferir-se às que não explicam aquela que explica? Em relação à sexta questão, dirão naturalmente que o Hottentot é uma raça inferior. Aqui vocês sabem o que está em vermelho, né? Que hoje nós falamos etnia. Perguntaremos então se o Hottentot é um homem ou não. Se é um homem, por que Deus o deserdou, a ele e a sua raça, dos privilégios concedidos à raça caucásica? Se não é homem, por que tentar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens, mas apenas homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, mas todos suscetíveis de progredir. Este princípio não é mais conforme a justiça de Deus? Você falou desse problema que eu tenho no meu livro, né? Esse trecho não tem. Que trecho que não tem? Lembra que no estudo anterior, que nesse meu livro aqui, não tem esse último trecho que você leu em relação à questão dir-se-á sem dúvida que o Hottentot é de uma raça, esse trecho aqui não tem nesse meu livro. Lê o parágrafo, o início dele. Em relação à sexta questão, Ah, tá. que há, sem dúvida, que o Hottentot é de uma raça inferior. A Márcia está falando que na edição, agora eu não vou saber qual é o número da edição. A edição do Herculano Pires, da LAC, não tem esse parágrafo aqui. O meu também não tem. Então, só que aí não é uma Da LAC adulteração. também. Só que aí não é uma adulteração. O problema é editorial. O problema é como a gente estava falando, né? Parece que o pessoal está com tanta pressa de imprimir livro que, no caso aí, não foi problema do Herculano, não. Isso é problema da editora. Se você for em livros edições mais antigas, você vai encontrar esse trecho lá. Né? Por isso
que quando a gente vai fazer estudo, a gente abre vários livros. E quando a gente não fez isso, né, Fernando, lembra? No dia que a gente não fez isso, a gente nem fez o estudo, né? Porque a gente ficou procurando onde que estava a falha, né? Tem ainda até essa questão aqui. Foi que a Marta levantou. Mas vamos seguir então. Acabamos de ver a alma no seu passado e no seu presente. Se a considerarmos em seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. Primeiro, se a nossa existência atual e apenas ela é que deve decidir da nossa sorte futura, quais serão na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou distanciados em relação à soma de felicidade eterna a que tem direito? O homem que trabalhou, segundo, o homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se estará na mesma posição daquele que permaneceu inferior, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? Terceiro, o homem que praticou o mal, por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas que não dependeu dele? Quarto, trabalha-se para esclarecer, moralizar e civilizar os homens. Mas para um que se esclarece, há milhões que morrem todos os dias, antes que a luz lhes tenha chegado. Qual a sorte desses últimos? Serão tratados como réprobos? Caso contrário, que fizeram para merecer estar no mesmo nível dos outros? 5. Qual a sorte das crianças que morrem em tenra idade, quando ainda não fizeram nem o bem nem o mal? Se estivessem entre os eleitos, por que esse favor se nada fizeram para o merecer? Em virtude de que privilégio estarão isentas das tribulações da vida? Haverá alguma doutrina capaz de resolver essas questões? Admitir as existências consecutivas e tudo se explicará em conformidade com a justiça de Deus. O que não se pôde fazer numa existência, faz-se em outra. É assim que ninguém escapa da lei do progresso, que cada um será recompensado segundo seu merecimento real, e que ninguém fica excluído da felicidade suprema a que todos podem aspirar, sejam quais forem os obstáculos que encontrem no caminho. Essas questões poderiam multiplicar-se ao infinito, porque são inúmeros os problemas psicológicos e morais que só encontram solução na pluralidade das existências. Limitamo-nos aos de ordem mais geral. Seja como for, talvez se diga que a doutrina da reencarnação não é admitida pela Igreja, que ela subverteria a religião. Não é nosso objetivo tratar dessa questão no momento. Basta termos demonstrado que ela é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclama ser Deus, a bondade e a razão por excelência. Que seria da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinado contra a evidência e expulsado do seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? Que crédito mereceria e que autoridade teria entre os povos esclarecidos uma religião fundada em erros evidentes, oferecidos como artigos de fé? Quando a evidência se tornou clara, a Igreja sabiamente se colocou do seu lado. Se está provado que certas coisas existem, seriam impossíveis sem a reencarnação. Que certos pontos do dogma não podem ser explicados senão por esse meio, forçoso é admiti-lo e reconhecer que o antagonismo entre essa doutrina e os dogmas é apenas aparente. Mais adiante, mostraremos que a religião talvez esteja menos afastada da doutrina das vidas sucessivas do que se pensa, e que ao admiti-la não sofreria mais do que sofreu com as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, às quais
à primeira vista, pareciam desmentir os textos sagrados. Ademais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras e se acha especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. E ele vai trazer a passagem que está em Mateus, no capítulo 17, nos versículos de 9 a 13. Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhe ordenou, dizendo: Não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então seus discípulos: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? E Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias há de vir, e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falava. Nós estudamos esse capítulo do Evangelho. Eu faço convite, né, de vocês revisitarem o estudo. Não vou fazer delongas e comentários sobre essa passagem aqui, né? Então, Mateus encerra esse versículo dizendo que então os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falava. Já que João Batista era Elias, então houve a reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Seja qual for, aliás, a opinião que se tenha da reencarnação, quer a aceitem ou não, nem por isso se deixará de sofrê-la, desde que ela exista, não obstante todas as crenças ao contrário. O ponto essencial é que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Temos raciocinado, como dissemos, fazendo abstração de qualquer ensinamento espírita que, para certas pessoas, não tem autoridade. Se nós e tantos outros adotamos a opinião da pluralidade das existências, não é somente porque veio dos espíritos, mas porque nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Viesse ela de um simples mortal e tê-la-íamos adotado do mesmo modo, não hesitando um segundo em renunciar às nossas próprias ideias. No momento em que um erro é demonstrado, o amor próprio tem muito mais a perder do que ganhar, obstinando-se numa ideia falsa. Do mesmo modo, tê-la-íamos repelido, embora vinda dos espíritos, se nos parecesse contrária à razão, como repelimos tantas outras, pois sabemos por experiência que não se deve aceitar cegamente tudo o que venha deles. Da mesma forma que não se deve aceitar às cegas tudo que proceda da parte dos homens. Preciso nem comentar novamente isso aqui, né? O que está faltando, o que é? Senso crítico, né? E lembrando que é a pura verdade que Kardec... Eu vou citar um exemplo só, né? Que é aquele espírito Lázaro falando a respeito dos instintos na Revista Espírita, né? O Lázaro da comunicação fala sobre os instintos, Kardec publica na íntegra a mensagem dele, mas discorda dele. Ah, não, foi São Lázaro. Não. Então não é porque vem do Espírito que a gente tem que aceitar. Seu primeiro título, perdão, só para concluir, né? E ele discorda ali porque ele faz o exercício do raciocínio, da razão. Outros espíritos também trouxeram outras informações. E o Kardec ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um exame crítico.
E o que Lázaro trazia naquele momento, embora o Lázaro tivesse alguns conhecimentos, não teria o conhecimento suficiente para que Kardec aceitasse aquela mensagem. Então ele refuta aquela mensagem na verdade. E graças a Deus ele deixou aquela mensagem lá, né? Porque é mais uma prova que ele fez isso. No entanto, nós temos mensagem de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo. Só que aqui eu levanto uma questão. É o mesmo Lázaro? Os espíritos não estão preocupados com o nome. E Kardec está preocupado não é em colocar o nome do espírito, ele está preocupado em passar pelo crivo da razão a que o espírito está falando. É porque eu também já tinha me perguntado, quando eu vi isso do Lázaro na Revista Espírita, a mesma coisa. Eu pensei, será que é o mesmo? Né? Porque a comunicação do Lázaro no Evangelho é belíssima. Pois é, agora o problema é você se apegar com o nome. É. O que interessa é você analisar a mensagem. Né? Deixa eu voltar aqui para o texto. Seu primeiro título, a nosso ver, é, antes de tudo, o de ser lógica, mas também há outro, o de ser confirmada pelos fatos. Fatos positivos e, a bem dizer, materiais, que um estudo atento e racional pode revelar a quem se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança, e diante dos quais a dúvida não é mais possível. Quando esses fatos tiverem vulgarizados, como os da formação e do movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência e os seus oponentes se verão constrangidos a desdizer-se. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que, sem ela, é inexplicável, que é eminentemente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça, que representa para o homem a âncora de salvação que Deus, na sua misericórdia, lhe concedeu. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvida a respeito. Eis o que se lê no Evangelho de João, capítulo 3, de 3 a 7. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, se o homem não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Não te admireis de eu te haver dito. Importa-vos nascer de novo. E aqui Kardec coloca, né, para a gente ver adiante o parágrafo Ressurreição da Carne, questão 1010. Que é o que a gente pretendia fazer, mas nós já estamos com o nosso tempo adiantado. Então nós vamos deixar essa questão 1010 para vocês fazerem um exercício em casa, né? Aproveitar que está fresquinho o estudo, já dá uma passada, né? É bem curto, né? E mais uma vez, a gente não vai entrar no mérito das interpretações dessas passagens, porque a gente já fez esse estudo, Meu Reino Não É Deste Mundo, A Vida Futura, e está lá no nosso canal do YouTube, né? Tanto uma passagem como a outra, a gente já fez o estudo dessas passagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus caros e caras amigas, né? Quando a gente se detém e lê com cuidado e lê as entrelinhas que Kardec está colocando, não é só um aprendizado com relação aos ensinamentos que ele está transmitindo, mas é um aprendizado até para a gente exercer o nosso pensamento também, né? Porque quanta coisa não dá para a gente extrair daí, né? Quantas coisas Kardec ele foi buscar no ensinamento dos espíritos.
Agora, a grande pergunta, ele se deteve nas comunicações? Ele se privou de fazer o uso do seu intelecto, da sua razão? Ele carregou consigo a crença? E para arrematar, ele era um homem orgulhoso? Ele tentou se autopromover através da doutrina espírita? São questões, né, que as mesmas questões que ele levantou para refutar as ideias, levantemos essas questões também para a gente refletir sobre o que a gente vê por aí também, né? Como se não bastasse Jesus falando sobre os profetas, falsos profetas, né? Não só encarnados como desencarnados. Por quê? Porque a única base segura é você usar seu raciocínio. E como a gente está tentando fazer um raciocínio sobre a doutrina espírita, nada melhor que estudar os livros que foram escritos dessa doutrina, seguindo esse padrão rigoroso que Kardec nos traz, né? E mais uma vez, agradecendo a presença de vocês, agradecendo a companhia, o interesse em estar sempre junto estudando. Conto com vocês nos próximos estudos também. Então, um beijo no coração de todos e até o próximo estudo.